pessoa fica cismada, tá todo mundo olhando para mim. Eu Talvez até nem achei tá. interessante isso que o pastor falou. Será que a pessoa que tem muita vergonha, ela tem uma mania de perseguição? Todo mundo fala dela, todo mundo olha para ela, tudo o que acontece, ela desconfia que alguém está contra ela. É o mesmo óculos da rejeição. Ela vai usar um óculos de vergonha. Ela vai sempre evitar situações onde ela vai se sentir exposta ou vulnerável, porque sempre vai reportá-la lá para trás, sabe? Ou seja, aquela marca está lá, a ferida está exposta e ela precisa ser trabalhada. Antes de eu perguntar, só reforçar para o pessoal de casa participar com a gente, você que se interessa por esse assunto, quer tirar suas dúvidas, liga para a gente, para quem está acompanhando o programa ao vivo, 3253-3320, para falar sobre o tema vergonha, ou mande um tweet para @Clínica da Alma e também pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br, nosso programa Clínica da Alma, hoje tratando sobre o tema vergonha. E eu perguntaria, existe algum momento que a timidez, que já ficou bem claro para nós aqui a diferença entre timidez e vergonha, a timidez pode virar vergonha ou não corre esse risco? Rapaz, eu não sei te responder essa pergunta, não. Vamos ter que procurar os nossos universitários. Vamos chamar os universitários. Vamos chamar os universitários. Mas vamos ponderar junto aqui, vamos tentar achar uma... Exato. Pensando que a timidez, por exemplo, é um traço da personalidade do indivíduo, né? Sim. É o cara, às vezes, mais quietinho na dele, não gosta de se mostrar tanto e tal. Tem algum momento na vida dele que ele pode, por exemplo, começar a ser rotulado como alguém que é tão tímido que ele pode vir a ter vergonha? Nesse caso aí, eu acho que pode. Né? Se começar a ser rotulado, né? E a timidez dele as pessoas começarem a enxergar que realmente ele é tímido, aí eles rotulam, isso aí pode caminhar para uma vergonha. Além de tímido, ele vai ter vergonha. Ele sente vergonha de ser tímido. De ser tímido. Aí vai juntar os dois. Porque, aí é pior do que um só, né? Porque a timidez vai ter dois, né? Porque a timidez ela tem algumas raízes que elas são geradas, provocadas, né? Ou seja, por exemplo, a questão de você ser responsabilizado por algo que você não fez ou por algo que você não tem condições de responder à altura. Então, o que acontece? Ou seja, o que está sendo cobrado é alto demais, está distante demais para aquilo que ela é capaz ou ela tem condições de fazer, né? Ou responder. Então, a tendência natural é da pessoa se sentir inferiorizada, envergonhada, né? Por quê? Porque vai ser cobrado por uma situação que ela não dá conta. Deixa eu dar um exemplo aqui clássico que acontece muito. Por exemplo, uma mãe que tem filhos, por exemplo, não tem a figura paterna. A mãe tem que trabalhar para sustentar. Então, normalmente, acaba transferindo a responsabilidade para o filho ou a filha mais velha. E, às vezes, esse filho ou filha mais velha tem 10 anos de idade, 11 anos de idade. E transfere a responsabilidade do outro de 5 e o de 2. Não é a única forma, não tem condições de colocar numa creche. Os avós não são presentes ou não podem assumir essa responsabilidade. Então, o que acontece? A mãe transfere toda essa responsabilidade para esse filho mais velho ou filha e vai cobrar como se fosse um adulto. Qualquer coisa de errado que os outros menores fizerem, cobra dele. Por que eu estou chegando em casa e você não trocou a fralda? Você fez a mamadeira? Você lavou, fez a papinha? Você fez... Tu entende? Imagina como que isso é a realidade de uma criança, que é uma criança de 10 anos, 11, 10, 12 anos de idade, e ainda se responsabilizar como uma mãe para os outros 2 irmãos menores, ou seja lá como for. Então, isso é a tendência natural de, além de matar a infância, não é? Fazer com que a infância seja maturada de uma forma muito anormal e, além, por cima, ela vai ser responsabilizada se não fizer como a mãe estabeleceu. Pode ser punida, pode ser cobrada, pode ser disciplinada e isso vai gerar, com certeza, consequências lá na frente. Agora, a gente está falando muito de vergonha do indivíduo, das coisas ligadas diretamente ao indivíduo, de dentro para fora. Mas, por exemplo, as situações em volta do indivíduo podem produzir vergonha nele? Eu exemplifico dizendo, o indivíduo pode ter vergonha da família, da condição financeira onde ele vive, da cor dele, do grau de escolaridade. Isso pode ser fator, por exemplo, determinante para a vergonha ou não? Eu acho que é mais um aspecto conceitual. Nós usamos essa expressão vergonha, né? Mas aí não nesse sentido, sabe? Eu acho que
que a vergonha, como ela é usada para dizer assim, eu tenho vergonha da minha mãe. Tem vergonha de você. Vergonha de você, porque ela só estudou até o 3º ano do ensino fundamental, eu moro numa casa, tenho vergonha da minha casa, né? Mas na realidade não é esse nível de vergonha. Né? Essa terminologia ela é usada, mas na realidade é muito mais uma rejeição, então, só que a pessoa não verbaliza isso. Então, eu rejeito meu pai por ele ser humilde, simples demais, eu rejeito a condição onde eles moram, eu não aceito e aí isso. Mas então a gente também, usa né? essas... Que aí entra o orgulho, Então é junto muito, os dois, então, né? é muito tênue então essa linha muito entre tênue. rejeição e vergonha. Porque ela, por exemplo, um outro aspecto da vergonha que pode ser trazido, por exemplo, é quando a vontade da pessoa ela é violada, não é respeitada. Isso gera vergonha. Porque nós temos que entender que tudo isso que nós estamos falando de vergonha está associado a valor pessoal. Entende? Porque se um pai, uma mãe, ou mesmo qualquer pessoa, não leva em consideração o que você fala, ou manda dizer, cala a boca, você não sabe nada. Nem fala. Não quer nem saber o que você está falando. O que isso está trazendo para você? Eu não tenho valor. O que eu falo, ninguém se interessa. Quer dizer, eu não posso estar certo, que nunca vou ser aceito. O meu ponto de vista não é ponderado, é só quem determina as coisas que sabe de tudo, entende? Sim. Então isso não é honra, como nós somos coroados da palavra de Deus. Nós somos coroados com glória e honra. Não é? Então isso é o quê? É desonra, é desvalor, é vergonha que gera na pessoa. Então, por isso que quando nós falamos já aqui nos programas, quando a necessidade da criança ou de qualquer ser humano, no sentido de amor, aceitação e compreensão, então um deles, ou ambos, ou todos eles não são respeitados, o que vai gerar é o quê? Rejeição, desonra, né? Falta de valor. A gente acho que definiu bem o que seria vergonha, a diferença da timidez. Agora, para quem está em casa, Rogério, e se identificou nesses traços e quer sair disso tudo, como é que faz? Quais os caminhos que a pessoa deve tomar? Até a pessoa tímida, porque você falar para o tímido, vamos fazer alguma coisa, é bem diferente, né? Não consegue do dia para a noite. O processo de restauração numa pessoa que está afetado por essa área, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na vida da pessoa é que ela precisa reconhecer que ela está assim, ou seja, que ela está enfrentando essa realidade. Essa é a primeira coisa. Primeiro tem que reconhecer. Não é? A segunda coisa é que alguém que foi afetado por essa área, a tendência da pessoa é ela olhar muito para dentro de si e se torna uma pessoa orgulhosa, autossuficiente, porque ela não pode confiar nas outras pessoas. Então, como ela não consegue confiar porque ela já foi exposta, ou mesmo as pessoas a ferir, então ela passa a confiar apenas no seu braço, apenas confiar em si mesma. E isso vai gerar o quê? Gera orgulho, gera autossuficiência. Então, na realidade, precisa o quê? Ser quebrado isso, precisa gerar um arrependimento muito grande na vida da pessoa a respeito disso. Né? Mas não tem só esses aspectos de rejeição que promovem a vergonha, né? Tem certeza. outros aspectos, né, professor Guerra, também. O perfeccionismo, por exemplo. A pessoa perfeccionista, por exemplo, trabalhei com um que ele era perfeccionista. Então, eu tive que trabalhar toda essa área dele para tirar a vergonha dele. Por ele ser perfeccionista, ele criou uma vergonha. Só que, como assim, por exemplo, se fosse na casa dele, ele tinha que ligar para a esposa dele, arrumar tudo, deixar tudo arrumadinho, do jeito que ele queria, para poder chegar com a pessoa lá, entendeu? Então, assim, colocar uma Porque coisa... vai ficar com vergonha da pessoa ver a casa de um jeito diferente. Isso, e tem muitas mulheres que atuam assim. Não, às vezes a pessoa nem está prestando atenção naquele detalhe. A maioria. A maioria das mulheres querem a casa arrumadinha. Não, arrumar As mulheres têm que ser libertas da Mas vergonha. não é aquela coisa exagerada. As mulheres Elas têm que ser libertas da vergonha, Não nesse sentido de, né? Tem muito marido assim que já aconteceu comigo, de eu estar com uma pessoa. Eu falei, vamos lá na sua casa? Ele falou, não, deixa eu ligar para minha esposa primeiro. Porque se eu chegar com você lá, ela vai apelar comigo lá. Por quê? Não, porque ela tem que organizar tudo lá, entendeu? Senão, ele falou comigo, senão ela fica com vergonha de eu chegar com você e a casa não está arrumada. Então, muitas vezes isso acontece. Tem gente que nem leva, né? Com medo de acontecer alguma coisa. E esse rapaz, ele era perfeccionista assim ao extremo.
Então, se ele colocasse um copo ali e alguém tirasse, já atrapalhava ele. Vergonha de quê? Ah, por que você acontece? Não, das pessoas virem e me criticar, né? Dentro do perfeccionismo dele, ele tinha medo de ser criticado. Então ele já se defendia. Já se defendia. Então, tinha que trabalhar o quê? Essa autodefesa dele. É a primeira coisa para você trabalhar. Gente, depois o perfeccionismo. Ótimo, tem algumas perguntas aqui, tem algumas até que fogem um pouco do tema de vergonha, mas acho muito interessante a gente responder o pessoal de casa. Então a pessoa que não deixou o nome, ela colocou assim: ontem eu liguei falando sobre meu filho com transtorno bipolar. Foi aquela moça que disse que ele estava envolvido com alcoolismo e que era muito agressivo. Ela voltei para ligar para dar mais informações. Me casei com 18 anos e fiquei grávida dele. Foi uma gravidez normal. Mas no dia de ganhar ele foi uma tribulação muito grande, passei mal, isso há 36 anos atrás, não havia cesárea e eu sofri muito. Minha irmã levou uma pessoa para me benzer no hospital, falando que o meu parto estava amarrado. Ela ligou falando Acabou sobre de laços amarrar. de alma, né? Isso, Tava falando falou laços assim, de alma. A gente até ficou na dúvida da idade do filho e tal. Eu lembro desse tema. Na realidade, esse para desamarrar, acabou de amarrar, né? Amarrou no mundo espiritual. Então, na realidade, a situação, por exemplo, de um parto traumático, ele é risco tanto para a mãe quanto para o filho. Então, ou seja, ele vai lidar, vai ter que se envolver, desculpa, não é isso que eu quis dizer, vai ser perseguido pelo espírito de morte durante muito tempo, quanto que não for quebrado e feito essa quebra na vida dele, né? Então, a gente precisaria, o ideal é que ele fosse ministrado, né? Mas como ele está envolvido nas drogas, não que isso seja impedimento, mas eu digo assim, se ter estaria acesso a aberto, ele, né? Se ele estaria aberto Tem para que ter isso. acesso a ele. Ela até comentou ontem que ele estava no alcoolismo e também deixou o telefone dela, ela é do DDD 34, acho que não está aqui próximo a Belo Horizonte, mas a gente vai deixar aqui encaminhado Isso, o quiser, contato. entra em contato com a gente. E aí pode ligar para o Clínica da Alma também.